eu fiquei com um sorrisão na cara por uma semana depois desse final aí. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de Kaoru Hana, que acabou de terminar na Netflix, dublado, inclusive, pra quem não gosta de assistir legendado. Eu fiz as primeiras impressões anteriormente aqui, e agora eu vou fazer minhas impressões finais. Pra quem não conhece a história, ela acompanha dois estudantes que estão em colégios rivais. O protagonista tem uma aparência que assusta a maioria das pessoas, e ele acaba encontrando essa garota no primeiro episódio, que era o principal da história, que muda completamente a vida dele a partir desse ponto. Então vamos lá, no esquema de sempre, eu vou fazer uma partezinha curta, só dando uns comentários gerais sem spoiler, e aí depois eu parto para as cenas de destaque, que é o que eu mais quero comentar aqui, com certeza, e aí tem um bando de spoiler, obviamente, principalmente do final, que é o que eu mais quero falar sobre. O anime cumpriu exatamente as minhas expectativas que eu tinha lá nas primeiras impressões, tem vários episódios marcantes, você termina quase todos eles sorrindo na cara, tem uns dramas lá que se resolvem relativamente rápido e de forma muito bonita, geralmente, dirigem bem as cenas, o anime tá com problema de produção, porque tava meio atrasado a produção, o estúdio tava com muita coisa pra fazer, ainda assim conseguiram entregar um negócio bem acima da média, esse estúdio é muito bom, o Cloverworks. Não é um anime que esbanja pra caramba, tem animação fluida sem parar quando não precisa, mas quando a cena exige, eles conseguem entregar, fazem umas cenas bem acabadas, se for uma cena climática, eles vão fazer um investimento maior ali. A diretora soube passar a emoção devida em várias situações que deveria, então fizeram um trabalho muito legal nesse sentido. Você teve um amadurecimento também dos personagens, tem uma evolução constante aí do protagonista ao longo da história, vai passando várias coisas, alguns dramas aqui e ali, tem evoluções da relação dele com os pais também, que é um dos desenvolvimentos. Então é uma obra extremamente focada nisso, desenvolvimento de personagem. Quem vai pra ela, por exemplo, esperando uma comédia romântica, cara, não tem comédia praticamente aqui. Tem uma coisinha ou outra, mas muito pequena. Isso aqui é mais uma vida cotidiana com romance e muito foco em desenvolvimento de personagem e drama. Mas não é aqueles dramas ultra pesados, são dramas simples do cotidiano que vão se resolvendo e geralmente vão causar uma evolução dos personagens em algum sentido. Isso eles fizeram lindamente, a história entrega exatamente isso. Isso aí pra vários personagens, tem os amigos do protagonista também que tem alguns desenvolvimentos, tem essa amiga da heroína principal também que tem, então tem vários personagens que vão sendo desenvolvidos, não é só o protagonista da história. E muito importante, o final entrega uma certa evolução que muita gente espera de um romance e que não fica enrolando por um século pra acontecer. E de bônus, ainda tem uma mega reviravolta lá que eu acho que ninguém que não tinha spoilers do material original iria esperar, e dá um plus muito grande aquilo lá. Então, olha, pra quem busca um romance com um pouco de drama, vida cotidiana e desenvolvimento de personagem, essa história é fantástica. Eu falei naquele vídeo lá de primeiras impressões que tinha começado o melhor romance do ano. Já tinha adiantado isso. Não ia conseguir superar esse. E aconteceu exatamente isso. Pra mim, não tem melhor romance do ano, porque tem outros legais. Mas melhor que esse, não. Pra mim, é o melhor do ano e ele é muito bom em tudo que tentou fazer. E tem uma heroína super carismática, que leva muito bem a história. Fica aí a recomendação, e agora vamos para a parte com spoilers, onde eu vou detalhar muito mais alguns pontos da história que me chamaram a atenção. Como, por exemplo, dessa colega aí, da heroína principal, que tava pedindo pro protagonista se afastar da Kaoru. Quando ela fala isso na obra, isso valia pro mangá também quando eu li o mangá, você já fica com raiva dela. Ah, filha da mãe e tal, quer monopolizar ela. Alguns já estavam teorizando que ela tem interesse romântico na heroína principal, tava com ciúme dela tá, no caso, ficando mais íntima do protagonista. Então, vem várias teorias aí. Só que no fim das contas não era nada disso. O problema era as escolas. Eles estudam em escolas rivais. O pessoal da escola da Kaoru, que é uma escola só de mulheres, odeia o pessoal da escola do lado, que é considerada uma escola de delinquentes só para homens, que é a escola do personagem masculino. Então, o problema das escolas rivais ali é que se alguém começa a interagir com o pessoal de outra escola, essa pessoa já é mal vista pelo colégio, pode dar problemas sérios para eles dentro do colégio, porque até os professores aparentemente têm problema com os alunos de lá, ou qualquer interação com os alunos de lá. E ela é uma bolsista, já que é um colégio pra gente com bastante dinheiro. Então, se desse algum problema pra ela, poderiam cancelar a bolsa dela. Então, essa amiga dela, no fim das contas, estava preocupada de verdade com ela. Não era egoísmo, não era ciúme, era preocupação real. Ainda assim, você não nota tudo isso de cara, é uma reviravolta que acontece, então você fica com raiva dela, o que é perfeitamente normal. E aí vem o clímax do meio da temporada, que é um dos melhores, não o melhor. O melhor é o do final, que eu já vou comentar. Cara, ali tem uma reviravolta que é sensacional. Eu fiquei de cara, quando chegou essa parte do mangá, cara, eu fiquei com um sorrisão na cara por uma semana depois desse final aí. Mas, primeiro, essa parte do meio, que eu acho bem legal também.
Principalmente pela reviravolta de que, na verdade, ela estava se sentindo super mal por ter pedido pro Rintaro se afastar da Kaoru. E não falar isso pra Kaoru ainda. Ela tava com medo, porque ela tava interferindo na vida do Kaoru e ela notou que a Kaoru gostava do Rintaro. Então, se ela admitisse pra Kaoru que tava pedindo pra ele se afastar dela, achou que poderia perder amigo, algo parecido. E tava fazendo pelas costas dela também. Então, isso tava gerando uma culpa enorme. Essa cena específica, com a representação da culpa cobrindo o corpo dela e ela se sentindo um lixo por isso, ficou muito boa. A ferrugem é a representação da culpa que ela tava sentindo. Isso mostra que ela é uma pessoa boa. Ela fez um negócio lá pra tentar ajudar a amiga, mas tava se sentindo muito mal por isso, porque fez pelas costas dela, sem ela saber e tal. É isso que eu tô falando quando tem aquele negócio pra você perdoar alguém pelas coisas que faz. Primeira coisa é a pessoa ter que se arrepender, né? Como é que você vai perdoar alguém por um negócio pesadão que a pessoa fez, ruim até, se a pessoa mesmo não tá arrependida? Aqui ela tá ultra arrependida, ela tá se sentindo mal realmente com aquilo, entendeu? Então você rapidamente perdoa ela. Então isso é bem feito, bem trabalhado. A cena aqui, caprichadinho no olho dela, pessoalmente. Olha só, meio semi-estática, mas ficou bonita a cena. Olha lá. Falando tudo isso como se fosse a câmera se mexendo no processo. Essa é uma cena bem mais caprichada que o normal. Olha a transição, transita dela pra outra. Nossa, é muito legal. Cena linda. E as duas continuam amigas, a cena ficou muito bonita, principalmente porque aí tem o primeiro passo de evolução no relacionamento aí com o protagonista. Botaram a pergunta dela escrita. Cara, a gente tem uma cena linda aí, resolvendo o drama dela e tal, ao mesmo tempo que essa aí praticamente se declarou, não se declarou protagonista, mas já confirmou os sentimentos dela por ele. Que clímax legal. Porra, ainda confirma mais ainda, eu amo muito, nossa. E aí depois tem a Subaru se acertando com o protagonista também. Pô, essa cena ficou linda. Bom, vai seguindo, acontece várias coisas. Tem uma cena linda do protagonista com os pais dele, que mostra aí quanto a mãe dele, principalmente, ficou tentando ajudar ele quando ele ficou mal lá, devido a umas coisas que aconteceram com ele no colégio, na infância. E ela recebendo um agradecimento dele, porque ele notou quando ela tá tentando ajudar e tudo mais. Então ficou uma cena muito bonita. A parte dos pais dele é um drama simples também, mas que acaba de forma muito bonita. Então, de novo, você termina com um sorrisão na cara. E aí chegamos ao final. O penúltimo episódio tem o protagonista falando com a Kaoru e tal, ele tá cada vez mais doido por ela. E é legal que é mútuo aqui. Porque um dos problemas de muitas obras é que, geralmente, alguém parece apaixonado e a outra pessoa nem nota, entendeu? Ela tá ali, ela existe, você gosta de mim e tal, o que eu faço e tal. Mas não parece que ela tá apaixonada de verdade pela outra pessoa. Aqui a gente tem um modelo que tem até em algumas outras histórias, mas não é o mais comum, onde os dois demonstram o tempo inteiro que estão apaixonados um pelo outro. A Kaoru já admitiu na metade do anime, e aí vem o Rintaro, e tá batendo papo com ela e tal, e tá pensando que não vai poder mais passar tanto tempo junto com ela, e isso deixa ele triste naturalmente ali, e ele solta do nada que ama ela. Do nada, tipo, absoluto nada vem isso. Então é uma cena muito marcante pro original, fizeram direitinho na animação também, e a própria Kaoru fica de cara ali, porque ela é apaixonada por ele, mas achava que ele não correspondia, mas claramente corresponde ali como ele demonstrou. E com isso chegamos ao episódio final, que é o mais satisfatório de todos, ainda mais porque tem uma reviravolta e um desenvolvimento forte em cima da heroína principal. Uma reclamação constante quanto a ela era que ela parecia só aquela garota alegrinha e tal, não tinha muita profundidade, camadas dentro da personagem. O Rintaro já tinha mais. Mas a ideia aqui é ele como protagonista, então ia ser mais desenvolvido comparado à heroína principal. Pelo menos por um tempo na história. E fizeram exatamente isso. Só que aí chega esse episódio final e tem uma certa virada. Porque o protagonista quer reforçar o que aconteceu, ao invés de fugir. É por isso que eu falo que ele dá orgulho. Porque ao invés de admitir lá, nossa, eu falei do nada lá, sem nem pensar, e ele podia seguir depois disso, fingindo que nada aconteceu, os dois dão uma coradinha um pro outro, o negócio não ia sair do lugar. Era o que aconteceria em muitas obras. Aqui não. Ele em seguida já quer falar com ela de novo
e quer confirmar aquilo que ele falou. Ele se declara pra ela de novo. Ó, ela já tá se preparando porque ela sabe exatamente o que ele vai falar. 好きです。付き合うということが勇気や元気をくれる。俺 Olha, はそうなりたい。 ele mandou muito bem pra alguém que não parece tão bom de comunicar. As palavras dele ficaram muito bonitas. Uma senhora declaração isso 俺 aí. と付き合ってください。 Ela não só se declarou, pediu ela em namoro ainda. Pô, tem gente que não dava muito por ele. Ah, esse protagonista não gostei muito não e tal, ele é meio esquisito. Pô, o cara tem coragem. Se declarou mais de uma vez, em vez de deixar pra aquilo mesmo, como a maioria das obras deixaria. Não, ele voltou a não, vou finalizar esse negócio direito. Vai lá, se declarou de novo, dessa vez certinho, esperando a resposta dela. Muito legal. E aí vem a melhor parte da série inteira pra mim. Foi a parte no mangá que eu fiquei boquiaberto. Falei, nossa, não esperava de jeito nenhum isso. A Kaoru já era apaixonada pelo protagonista há muito tempo. Ela conheceu ele há um tempão atrás. Quando ela tava mal, inclusive, aí você já fica curioso, pô, por que ela tava tão mal e tal? Ela fala que tava passando por um negócio, mas não explica o que era. E aí ela entrou lá, meio cabisbaixa, e falar com o protagonista. A gente não sabe exatamente o que ele falou pra ela, mas deu uma alegrada nela. E a partir daí ela mudou até o visual dela. Ela não se arrumava tanto nem nada, embora, honestamente, ela já fosse muito bonita com esse visual aí. Mas depois disso ela começou a se arrumar toda, sempre que ia, principalmente, pra essa loja. E ela não voltava lá pelos doces. A gente achava que era isso, no começo da história. Ela voltava lá pelo protagonista, ela queria ver ele. E aí depois descobriu que ele era filho dos donos lá da confeitaria. E era da idade dela, porque a aparência dele, ela supôs que era alguém mais velho que ela. Era alguém da universidade, algo parecido. Mas não, o cara tinha a mesma idade que ela, o que aumentava mais ainda as chances dela com o cara, né? Então ela ficando doidinha lá, tem várias cenas engraçadas nesse sentido. E aí a gente acaba entendendo o que acontece no começo da história. Porque ela sai correndo lá da loja quando viu o protagonista. E a impressão que deu é que ela tava com vergonha, ele tá comendo pra caramba lá, e alguém viu ela fazer isso, ela ficou com vergonha e saiu correndo. Mas não! Criou um mal-entendido, inclusive, que ela tava com medo do protagonista. Mas não! Ela, na verdade, era apaixonada por ele há um tempão, ficava indo nessa loja direto aí só pra ver ele. Só que nunca teve coragem de falar com ele. E aí, quando ele falou com ela, o cara que ela tanto admirava, tava apaixonada, ela não aguentou e saiu correndo lá. Mas depois voltou e tal, as coisas resolveram. Mas essa reviravolta dela ser apaixonada por ele há muito tempo, cara, que legal. Isso aí eu adorei, me surpreendeu pra caramba. E também dá umas camadas a mais da personagem, porque você nota que ela tava mal antes, ela não é aquele modelo felizinha, não foi sempre assim. Na verdade, ela começou a ficar mais assim depois que conheceu o protagonista. Nessa confeitaria aí. Só que ele não teve noção disso, não deu tanta importância ao primeiro encontro deles. Podia ter só a confissão lá, o pessoal já ficaria feliz, mas isso aí dá um plus tão grande, um negócio tão maior do que várias outras comédias românticas e tal, que teria só a confissão normal, um beijinho e acabou. Inclusive o pessoal reclamou que faltou beijo, de fato, mas isso aí vai mais pra frente na história. O ponto aqui é mais a confirmação do relacionamento, e é exatamente o que acontece. Caso ele já se declarou, aí ela confirma lá, depois de todo esse flashback, que ele não lembrava, no caso que tinha encontrado ela antes, até porque o visual dela era diferente na época, ela não era uma pessoa tão alegre, longe disso. O final ficou muito bacana, deu também um time skipzinho lá, dando noção que a vida continua, e os dois agora estão namorando. Então um romance muito bom, se cumpriu exatamente minhas expectativas, terminou exatamente onde eu esperava que ia terminar. Recomendo pra caramba, mesmo quem viu essa parte com spoilers aqui, pegou já caso tudo de principal que acontece, ainda recomendo dar uma olhada, é um romance muito legal. E pra quem estivesse perguntando sobre chance de segunda temporada, dá uma olhada nesse vídeo aí, eu vou linkar pra vocês nos cartões. E uma outra informação útil é saber que eles adaptaram 6 volumes do material original, que é o mangá, e foi até o capítulo 40 dele. Que, de novo, vale lembrar que está à venda no Brasil, então quem tem interesse, eu, por exemplo, estou colecionando, tem um link para ele à venda em português, obviamente, na descrição do vídeo. E, bom, é isso. Comentem o que vocês acharam de Kaoru Hana, concordo com a minha opinião ou tem uma diferente? Comenta aí. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, dê um like, se inscreva no canal que não é inscrito ainda e quem puder, apoie o canal virando membro. Você ganha vídeos extras aí toda semana, já tem mais de 1000 vídeos extras de membro acumulados. E se você está na dúvida se vale a pena ou não, testa por 30 dias, se não gostar é só cancelar. Você ainda ganha acesso à comunidade do Discord a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro e uma comunidade muito legal de membros, com quem você pode bater papo ou tirar dúvidas. E a maioria deles, inclusive, adorou Kaoru Hana, então quem quer falar sobre isso e tal, tem bastante gente para conversar lá. E quem já é membro, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E é isso, gente. Fico por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo.